Aqui no nosso estúdio, o senador da República, Marcos Pontes. Prazer em recebê-lo aqui, Pontes. Correria, mas chegou. Rapaz, esses dias agora, faltando 2 dias, né, para começar o Arraiá, a gente tá numa correria para um lado, para outro. Eu e o Siqueira está aqui comigo também. Siqueira é o nosso Air Boss, que a gente chama, é o cara que controla todos os aviões aí durante as operações, né, do Arraiá inteiro. Mas hoje... fala então do Arraiá, depois a gente vê como é que vai ser essa operação aí. Isso. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Obrigado aí, um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. E o Arraiá esse ano completa 10 anos, então é um ano muito especial, né? 10 anos tem que ser um ano especial. Só para dar o serviço aqui de começo, assim, ele começa no sábado, dia 7, neste sábado agora, dia 7, às 12 horas abrem os portões. Então, meio-dia abrem os portões, já começa a atividade aérea. Às 14 horas nós temos a abertura oficial e fecha às 20 horas. 20 horas termina as operações do sábado. Tá. No domingo começa às 8 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. São 12 horas de Arraiá aéreo, com muita festa, muita coisa bacana para todo mundo. O Marcos, o ingresso ele é facultado? Como é que é? O ingresso, esse show, ele tem alguns objetivos. O primeiro, né, Arraiá aéreo, inspirando gerações. Então, o primeiro objetivo é inspirar gerações. Então, a gente quer que as famílias levem os filhos para eles olharem e ver que através da educação você pode ser o que você quiser. Como minha mãe falava, né? Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você, que você chega onde quiser. Então, para eles olharem, serem inspirados, né, a terem sucesso na vida. Por isso a gente chama inspirando gerações. Esse é o primeiro e principal objetivo. O segundo é um evento solidário. Então, é um evento assistencial também. Participam conosco mais de 25 instituições assistenciais aqui da região. Então, aquelas barraquinhas, tudo aquilo lá são instituições assistenciais. Então, o que a gente pede para a entrada é 1 quilo de alimento, no mínimo. Né? Eu falo no mínimo porque o ano passado teve um cara que levou um caminhão. Olha. Um caminhão. Isso é muito bacana, sabe? E, então, é 1 quilo de alimento não perecível e não vencido, logicamente, né? Porque às vezes a gente acha alimento vencido, pois é chato, né? Verdade, não vencido. Se quiser levar mais, ótimo. Ou evite sal, né? Evite sal. Que não seja sal, sei lá, açúcar, trazer coisas que realmente podem colaborar com a alimentação dessas instituições. Então, 1 quilo de alimento ou 1 quilo de ração animal, também tem instituições que trabalham com animais. Ou, se não quiser levar coisas na mão, se quiser fazer uma contribuição em dinheiro, também pode fazer uma contribuição em dinheiro, R$10, R$20, R$1 milhão, para quem tiver, pode contribuir, que são muito importantes essas instituições que participam. Vou colocar aqui o Coronel Siqueira, Siqueira, não é isso? Isso, bem-vindo aqui, Siqueira. E aí, como é que é essa coordenação, né, de tudo que vai ser movimentado lá? Então, a gente precisa muito estar alinhado com a legislação vigente, né? Então, primeiramente, a gente precisa obter autorização da ANAC. A ANAC autoriza. Nós temos que falar com o Sindacta para poder fazer o controle do espaço aéreo e trabalha junto aqui com a Nave Brasil, que também é aqui de Bauru. E a partir daí a gente começa a fazer a seleção do pessoal que vai fazer o voo. Então, eu convido os acrobatas, terão bastante aviões de acrobacia civis, vai ter bastante avião da Força Aérea, inclusive sábado agora, logo no começo do dia, lá para as 10 horas da manhã, vamos ter a chegada do KC-390, que é aquele avião grande da Força Aérea. Ele vai ficar estacionado durante o dia e vai esperar até a Esquadrilha da Fumaça se apresentar. Agora, eu sei que há uma interferência no aeroporto comercial nosso, ou a distância faz com que os voos normais, comerciais, sigam sem nenhum tipo de problema? Não tem interferência, porque o espaço aéreo que a gente ativa, ele é para o lado contrário de Arealva. Então, e o controle Bauru, ele faz um papel muito bom e vai direcionando todo o movimento comercial para Arealva sem interferir no espaço aéreo aqui de Bauru. Certamente você já deu uma olhadinha na questão do tempo e temperatura, tá? Na previsão ela é tranquila para o que se pretende fazer? Por enquanto está tranquilo. No começo da semana eu fiquei meio apreensivo porque choveu, né, tinha uma previsão meio ruim, mas agora a previsão, como é previsão, né? Ela melhorou bastante. Então, inclusive eu estava falando com o Pontes, que ontem à noite eu estava vendo na imagem de satélite do radar,
e a coisa está, a imagem mostra uma coisa boa, um tempo mais limpo, né? Meteorologia é sempre importante. O Marivaldo, sempre atento, no Marivaldo Brito, né, ele mandou uma mensagem aqui: durante muitos anos em nossa infância, nos preparando para o futuro do SESI, aprendemos a saber respeitar as pessoas e a pátria, e hoje é uma honra estar ao seu lado, levando esses momentos, princípios dessa garotada, né, no Arraiá Aéreo, e também parabéns aí pela 10ª edição. Para a estruturação, é natural que não dá para fazer sozinho. A Fundação tem uma limitada força, né? Qual foi o tipo de articulação e também como é que é a mobilização para trazer esses parceiros, principalmente da parte aérea, né? Porque muitos estão se locomovendo de várias distâncias. Qual é a maior distância que vem para cá? Acho que o pessoal de Curitiba, não sei se ele está aí. Quem é o pessoal mais... Fora a parte militar, né? Que aí vem mais longe, mas a parte civil. Quem são os pilotos mais distantes aí, Siqueira, você lembra? Eu acho que é Curitiba. Curitiba mesmo, né? É. Curitiba. O que acontece, né? A fundação é desse tamanho, né? A gente faz o que a gente consegue fazer aqui com... Você vê que a gente tem lá a creche, agora a gente está construindo escola e etc. Então ela tem esse objetivo de levar a ciência e tecnologia, motivar jovens para a educação, e essa é a ideia, e dar educação, principalmente para a garotada de periferia, né? Isso é muito importante. Na época que eu nasci, você lembra bem como é que era Bela Vista? Lá não tinha calçamento. Somos todos belavistanos então, aqui. Você lembra que na parte de baixo não tinha calçamento, não tinha saneamento, aqui o rio vivia alagando as casas, eu morava ali. Foi quando o Franciscato fez ali as tubulações. Brinquei muito naqueles tubos. Eu lá, também. Subia. Rapaz, eu fazia até coisas que hoje você fica pensando. Não, assim, eu não acredito também que eu fiz. A gente subia dentro da tubulação. Entrava ali onde tem o rio, né? Do rio. Subia, até tinha um hospital lá em cima. Hospital o hospital que foi do Banucci, né? Banucci. Banucci, mas anterior a esse era o hospital Salles Gomes. Salles Gomes, exatamente. Meu irmão ficou internado, ele quebrou a perna jogando futebol. E foi uma das últimas etapas do Salles Gomes. Depois o Banucci transformou aquilo num internatório, hospital psiquiátrico, né? E hoje são casas... Hoje tem uns predinhos o ali, MRV que construiu ali. Aí eu subia pela tubulação, você acredita um negócio desse? Coisa de maluco, coisa de criança daquela época, né? Mas era bom, fala nisso, né? A juventude. Hoje em dia fica muita gente muita garotada só aqui, ó. Não. E a vida é diferente. Mas voltando ao Arraiá, aí, né? Você vê que a fundação ela é pequena, mas a gente só consegue fazer isso porque junta-se pessoas boas, instituições boas, pensando para o bem das pessoas, né? Então, quando você consegue trazer esse espírito, e o Arraiá tem esse espírito de solidariedade e ajudar, e aí você traz organizações, fica até difícil de falar, são Forças Armadas. A Força Aérea esse ano está com uma quantidade de apresentações enorme. A Fumaça vai apresentar 2 dias, ele vai ter o KC, o Millennium, que nunca veio aqui, ele vai não só passar, mas vai pousar. Caças Gripen também vão passar aí, os caças mais modernos da Força Aérea vão passar aqui nos 2 dias também. Nós temos aviões da Academia da Força Aérea, e isso assim tem muita coisa. Exército Brasileiro, com helicópteros lá no CAVEX, carros de combate por ali, o pessoal ajudando também no tiro de guerra aqui da CSI. E por isso a importância aqui do Siqueira, para fazer essa coordenação. O trabalho toda. Dele é sempre essencial, e esse ano, né, os poucos cabelos vão... Né? Ô Pontes, para a gente falar um pouco da estrutura, muita gente tem tido um pouco de dificuldade na questão do estacionamento. Foi cacionado isso ali? Foi um pepino ao longo do tempo, muita gente reclamando de flanelinha, cobrando 50 conto ali e tal. É difícil controlar, você não né? controla isso aí, né? Se é a polícia que controla, ou sei lá o que controla flanelinhas, essas coisas. Mas o fato que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, deixa eu até fazer rezar essa parte aqui, que é assim, ó, se puder, vá de carona. Pega um motorista de aplicativo. Ou pega Uber, exato, pega o Uber, táxi, né? o que for, para não vir com o carro, porque aumenta muito, é difícil parar esse monte de carro ali. O trânsito também agradece, né? Você vem de carona, vem de Uber. Vai ter bebida alcoólica? Eu acho que tem lá dentro. Então, melhor ainda ir para Uber. Exato. Melhor ainda. Né? A gente tem que ter coisas básicas, assim, não bebeu não pode dirigir, qualquer coisa tipo. Além disso, né, trazer protetor solar, ficar hidratado durante o dia. Chapéu. Você vê que o SAMU está lá para ajudar, ele atende muitos casos de insolação. E para a molecada, a garotada? Para a molecada, gente, esse aqui é a Nirvana, né? Porque, ali você tem
um monte de atrações. Esse show aéreo foi pensado não como um show aéreo. Eu copiei, na verdade, como é que nasceu isso, né? Quando a gente recebeu aquela estátua do Rio de Janeiro, lá de Petrópolis, aquela estátua que está lá no Aeroclube, veio Sim. de Petrópolis, era o pessoal da maçonaria que mandou que precisava fazer uma homenagem, queria fazer uma homenagem e tal. Aí eu falei, bom, bota no Aeroclube, que é o lugar onde ficava na cerca ali para ver os aviões. Por isso que Inspirando Gerações tem a ver com isso. Que é o seu busto que está ali, a sua estátua. Então, aí, naquele ano eu falei assim, vamos fazer um churrasco para trazer uns 10 pilotos só para conversar sobre segurança de voo, só que aí um piloto fala com o outro, já naquele primeiro ano já aumentou o número. Aí eu lembrei de Watsonville, que é uma cidade lá na Califórnia, onde eu fiz o mestrado, doutorado ali em Monterey, que era pertinho. Eu levava minhas crianças, quando eram pequenininhos, nesse show aéreo, que era um festival da cidade com show aéreo. Então tinha muita cultura, arte, era gostoso para a família, sei lá, levar a família para participar, todas aquelas coisas. Eu falei, pô, eu vou fazer um show aéreo, copiar isso aí. Aí é um show aéreo que tem basicamente cultura, né? Então você vê, são 3 palcos, mais de 30 apresentações, é uma festa junina, por isso que eu faço questão de chamar de arraiá, não é arraial, não é arraiá mesmo, caipira do interior aqui, tradição. Tem tudo de festa junina, além disso tem ciência, tecnologia, Senai, Senac, quer dizer, a criançada vai ter um oásis ali de experiências, muita coisa, né? para fazer, para ver. Esse ano, com tanta atração, tem atrações aéreas que vão de aeromodelo, o Marival estava falando aí agora, paraquedas até avião de caça, avião de transporte. E a Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça, 2 dias, no sábado e domingo, com 2 atrações juntas. Isso é bacana de falar. Ô Siqueira, fala disso. E como é que é essa sintonia entre eles ali no aéreo? Tem um comandante que dá a ordem, obviamente que isso tem muito treinamento. Como é que funciona isso? Porque a gente vê, fica abismado com como é que eles são, né? Tão assim, coordenados, a palavra certa é essa, para fazer uma bela apresentação. Isso é muito treinamento. A Esquadrilha da Fumaça, eu também fiz parte da Esquadrilha da Fumaça. E você tem que ser um pouco louco, né, para fazer isso. Tem que ser bom. Mas é muito treinamento mesmo. E muita segurança envolvida nisso aí. Porque se não tiver o treinamento e a segurança, a mentalidade de segurança não vai. Siqueira, ano passado a gente, infelizmente, foi marcado por uma fatalidade, né? A morte do piloto Igor Reis aqui, indo embora já, né? Fechando o Arraiá. E tem aqui, inclusive, 2 perguntas. Primeiro, se vai haver uma homenagem para esse piloto nessa edição do Arraiá, se vocês pensarem em alguma coisa nesse sentido. E quanto à segurança do evento. As pessoas estão falando, é seguro, o pessoal ficou meio traumatizado da edição passada por essa fatalidade. Como é que está essa questão da segurança e a questão também de uma homenagem, né, ao Igor? Muito bem lembrado, né? Essa homenagem ao Igor, ela será feita pela Acro, porque ele era da Acro, né? O pessoal da Acro já falou com a gente, falou com o Pontes, falou com a organização. Lembrando que o acidente aconteceu depois do evento. Né? Depois do evento. Foi durante o evento. Foi na segunda-feira, quando ele estava indo embora, aconteceu o acidente, infelizmente. E no coquetel hoje, quer dizer, no sábado, quando houver um coquetel de homenagem, ele também será homenageado durante esse coquetel. E com relação à segurança, ela é muito rígida, porque a própria ANAC exige da gente toda essa segurança. Então, eu preciso que todos os pilotos tenham a ciência do espaço aéreo que eles têm que voar. Eu próprio dou o briefing para eles. Eu exijo o que eles planejam, que eles executem. Nada de inventar. E eu fico supervisionando o tempo todo. Perfeito. Quer complementar algumas coisas sobre segurança, que eu trabalhei essa parte, sempre mexe comigo, eu trabalhei 30 anos fazendo, a gente chama de oficial de segurança de voo, fiz o curso no CENIPA em 1987. E depois que você entra nessa área, você nunca mais sai, né, basicamente. Então, eu trabalhei como segurança de voo do 3º do 10º Grupo de Aviação, na base aérea de Santa Maria, depois no CTA também, durante 10 anos. Depois na Marinha Americana, quando eu fui transferido para lá. Depois na NASA, durante mais 20 anos. Ou seja, eu tenho um tanto de experiência nessa área. E esse evento eu posso considerar um dos eventos mais seguros em termos de aviação. Embora é sempre preocupante o tamanho do estacionamento, que ele é pequeno, com muita movimentação de aeronaves, então tem um controle próprio, a gente instala um controle exclusivo para o evento na torre, que não tem aqui na torre, a gente instala um controle próprio para isso, tem todas as equipes de solo preparadas para isso, mas o que eu peço também para as pessoas que vão lá no evento,
Cuidado com os filhos, cuidado com cachorro, se levar cachorro, essas coisas. E, obviamente, a própria pessoa, adulto, tem que usar a cabeça, né? Existe aquele gradil, o gradil é para ser obedecido. Então, aquele é o limite. Não passar, não querer chegar perto do avião e passar lá para dentro da área operacional. Só fica na área operacional quem ou é piloto ou tem que estar ali por alguma razão, né? E é muito específico isso, ou seja, não pode ter ninguém circulando na área, né? Proibido isso aí. Então a gente fica, às vezes o pessoal fica chateado comigo que eu estou lá dentro e fala assim, você vai embora, sai daí, né? Mas é isso mesmo, tem que ser assim. Então é um evento muito seguro, tem toda uma programação que a gente faz antes, com briefing, debriefing, cada piloto tem que falar o que ele vai fazer, como vai fazer. A ANAC acompanha, a gente traz, os fiscais da ANAC vêm também aqui para olhar e para colocar ordem, né, nos pilotos. Isso é muito importante. O Igor, rapaz, um cara sensacional, né? Você vê, o ano que vem, o ano passado, uma fatalidade ali. Depois do evento, ele estava voltando para casa, os pilotos já tinham decolado no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, uma pane, não é como falar pane normal, mas uma pane corriqueira, não é aquela pane, alguma coisa que acontece durante uma demonstração, o cara perdeu uma asa porque puxou muito gelo, sei lá, alguma coisa assim. Não, uma pane no motor, depois da decolagem acabou caindo ali, tentou retornar para a pista, acabou ficando ali. Mas eu fiz a primeira chegada ali como segurança de voo, agora não estou mais credenciado, então depois eu esperei chegar a parte de segurança de voo, mas é sempre uma fatalidade, a gente sempre perde. Perde bastante quando você perde um amigo assim. Mas foi isolado, né? E quando colocado após o evento. Bom, nós estamos na reta final, Pontes, então vamos reforçar aí o serviço, né? Então, para que todos possam ir até. Eu queria conversar com você sobre a Carla Zambelli, então vai ficar para uma outra oportunidade. A gente precisa vir um dia dele falar de política, tem muita coisa acontecendo. Quando você estiver aqui numa sexta, avise que você vem no Café com Política. Tem bastante coisa aí. Mas olha, o evento acontece agora no dia 7, né? Sábado e domingo, dia 7 e dia 8. Começando no dia 7 no Aeroclube de Bauru, começando às meio-dia abrem os portões, né? E 2 horas abertura oficial, então do meio-dia às 2 já vai ter voos, já vai ter coisas acontecendo, já está funcionando tudo. Fecha no sábado, termina as operações às 20 horas, depois no domingo começa às 8 da manhã até às 20 horas. Entrada, 1 quilo de alimento ou mais, né? Se quiser levar um caminhão, como alguém lembrou ano passado, pode levar, não perecível, não vencido, ou ração para animal. E se não quiser, ou se quiser aumentar ainda, pode trazer recurso, R$10, mais R$20, 1 milhão se quiser trazer. Essas coisas vão ajudar 25 instituições de caridade aqui da cidade, instituições assistenciais, como a gente fala agora, para poder ser um evento que não é só festa, né, mas também é muita cultura, muita inspiração de jovens e ajudar, e muita solidariedade.